O dinheiro que está na sua conta não está realmente lá. Não é uma metáfora nem uma conspiração. Se todos tentassem levantar o seu dinheiro amanhã, o sistema entraria em colapso em poucas horas. Porque o dinheiro em si não existe. E isso não é uma falha, é o próprio design. O que chamamos de sistema bancário foi construído com base num truque elegante tão antigo que se esconde à vista de todos. Um truque que transforma fé em finanças. Os economistas chamam-lhe banca fracionária. É a máquina silenciosa por trás da dívida, da inflação e da miragem cintilante da prosperidade. Depois de compreender isso, percebe-se que o dinheiro em si é uma promessa que nunca pode ser totalmente cumprida. Para ver como tudo começou, temos de voltar a uma época anterior aos ecrãs, aos dígitos e ao crédito moderno. Na Europa medieval, riqueza significava metal. O ouro e a prata não eram símbolos, eles eram dinheiro. Os ricos guardavam moedas trancadas em baús, joias embrulhadas em tecido, tesouros pesados o suficiente para atrasar um cavalo. Mas transportar riqueza era perigoso. Uma estrada cheia de ladrões tornava cada viagem uma aposta. Então, os ricos recorreram aos ourives, artesãos que possuíam cofres seguros. Eles deixavam as suas moedas nesses cofres e recebiam um simples pedaço de pergaminho. Um recibo prometendo que quem o possuísse poderia reclamar o ouro quando quisesse. No início, essas notas eram meramente uma conveniência, mas logo as pessoas descobriram que podiam negociá-las diretamente. Por que transportar metal quando uma nota assinada tinha o mesmo valor? O papel começou a circular mais rápido do que o ouro. Então veio a descoberta que mudou tudo. Os ourives perceberam que quase ninguém vinha buscar o seu tesouro ao mesmo tempo. Se 100 clientes guardavam ouro, talvez um ou dois o retirassem em uma determinada semana. O resto permanecia intocado, acumulando poeira. Então, os ourives tornaram-se ousados. Começaram a emitir mais recibos do que o ouro que possuíam. Se um cofre continha 1.000 moedas, eles podiam emitir 2.000 em títulos de papel. Essas notas extras podiam ser emprestadas com juros, lucro proveniente de ouro que não existia. Desde que os depositantes não exigissem o reembolso, a ilusão se mantinha. O dinheiro tinha sido criado do nada. O que começou como uma conveniência transformou-se numa revolução. No momento em que as pessoas aceitaram os recibos como sendo tão bons quanto o ouro, a criação de dinheiro saiu do controle. A realidade física não mais estabelecia o limite. A partir desse truque, surgiram os primeiros bancos verdadeiros. No final do século XVII, até mesmo os governos adotaram o truque. A coroa inglesa, afogada em dívidas de guerra, buscou a salvação nas finanças. No ano de 1694, nasceu o Banco da Inglaterra, não para servir o público, mas para financiar o Estado. Ele emprestou vastas somas ao governo, muito mais do que possuía em metal, em troca de juros pagos com impostos futuros. A dívida do império foi paga não com tesouros conquistados, mas com o trabalho de cidadãos comuns. Soa familiar? Deveria. O mesmo padrão rege as economias modernas. Os governos pedem emprestado o que não existe e, em seguida, tributam o futuro para torná-lo real. Do outro lado do Atlântico, a América colonial copiou o modelo. Os bancos emitiram notas prometendo resgate em ouro, mas também aprenderam o poder da impressão excessiva. Sempre que o pânico se espalhava e os depositantes corriam para resgatar as suas poupanças, a ilusão se desfazia. Corridas aos bancos varriam cidades, fortunas desapareciam da noite para o dia. Cada colapso revelou a verdade de que o dinheiro nunca existiu. E, no entanto, em vez de acabar com o engano, os governos reforçaram-no. Criaram bancos centrais para sustentar a ilusão, garantindo que a multidão continuasse a acreditar. Se a confiança vacilasse, as autoridades interviriam, reabasteceriam o poço e garantiriam ao público que tudo estava seguro. A fé, e não o metal, tornou-se a base. Imagine entrar num banco hoje com US$ 100. Presume que eles estão lá, à sua espera. Na realidade, apenas uma pequena parte permanece em reserva, talvez US$ 10 em tempos. Os outros 90 são emprestados. A uma empresa, a um proprietário, a um estranho que compra mantimentos. Esse dinheiro emprestado vai parar a outra conta, onde US$ 9 permanecem e 81 são emprestados novamente. E assim o ciclo continua. No final, os seus US$ 100 originais transformaram-se em quase US$ 1.000 em circulação.
Mas apenas os primeiros 10 existem como dinheiro. O resto são promessas empilhadas sobre promessas, dívidas disfarçadas de riqueza. Este é o cerne da ilusão. Cada novo dólar começa em sua vida como uma obrigação de alguém de reembolsar com juros. E enquanto essas obrigações continuarem a expandir-se, o sistema parece prosperar. Quando elas param, o sonho começa a tremer. Durante séculos, a fração entre ouro e promessa definiu o ritmo das economias mundiais. Mas no século XXI, a própria relação desapareceu. Na primavera de 2020, a Reserva Federal reduziu discretamente as reservas obrigatórias para zero. Os bancos já não precisavam de manter nenhum único dólar por cada depósito que alegavam ter. A criação de dinheiro tornou-se uma questão de teclas e confiança. Se os bancos já não precisam de reservas, o que os restringe? Não os depósitos, mas a regulamentação. Regras escritas longe dos olhos do público, num lugar chamado Basileia, na Suíça. Lá, um comitê de banqueiros centrais e tecnocratas, conhecido como Grupo de Basileia, estabelece limites para o capital e a liquidez, determinando até onde os bancos podem esticar a ilusão. Um banco que deseja emprestar 100 dólares para um projeto arriscado deve agora manter talvez 8 dólares do seu próprio capital como reserva. O restante pode flutuar na dívida. Ele também deve manter ativos líquidos suficientes, dinheiro, títulos, instrumentos facilmente vendáveis, para sobreviver a uma tempestade. Essas restrições, complexas e abstratas, substituíram a solidez simples do ouro. A segurança tornou-se uma fórmula. Mas a verdade mais profunda é ainda mais estranha. Os bancos não emprestam mais a partir de depósitos. Eles emprestam primeiro. E o ato de emprestar cria o depósito. Quando você assina uma hipoteca, nenhum cofre se abre. O banco simplesmente digita dinheiro novo para que ele exista. Essa entrada torna-se o seu empréstimo, a sua obrigação, a sua crença. Só depois é que o banco verifica se os seus balanços cumprem as equações de Basileia. Mais de 90% de todo o dinheiro que circula hoje é deste tipo. Criado pelos bancos, nascido da dívida, intangível. As notas na sua carteira, o saldo digital no seu ecrã, o número em que confia. Todos ecos desse truque medieval. Os ourives outrora emitiam recibos por ouro que não tinham. Agora os bancos emitem dígitos por dinheiro que não existe. E, no entanto, o sistema persiste porque continuamos a acreditar. Depositamos, pedimos emprestado, gastamos e pagamos dentro de um sonho cuja única âncora é a confiança. Quando a confiança se mantém, a prosperidade floresce. Quando ela se quebra, o mundo lembra-se do que o dinheiro realmente é, uma promessa à espera de ser quebrada. No momento em que o dinheiro foi libertado do metal, tornou-se uma história que todos concordamos em contar. Uma ilusão partilhada, reforçada pelo hábito e pela esperança. Mas toda ilusão tem um custo. O nosso é medido em inflação, dívida e poder. Pense na cadeia que começa com um único empréstimo. Cada dólar criado acrescenta mais uma promessa de reembolso. Essa promessa torna-se o rendimento de alguém, o ativo de outra pessoa, e o sistema expande-se, até que a confiança vacila. Então, tudo o que parecia sólido começa a dissolver-se. Quando um mutuário entra em incumprimento, o feitiço enfraquece. A confiança é o oxigênio desta máquina. Quando ela diminui, o pânico espalha-se mais rápido do que a razão. É por isso que todas as crises financeiras parecem repentinas, mesmo que as causas sejam antigas. O mesmo ritmo se repete. Expansão, euforia, dúvida, colapso. O primeiro grande aviso veio no ano de 1929. Os bancos tinham emprestado muito além das suas reservas, alimentando um mercado de ações que crescia como um balão. Quando os preços mudaram, o medo tomou conta. As pessoas fizeram fila para sacar poupanças que não existiam mais. Milhares de bancos faliram, fortunas evaporaram-se e o mundo aprendeu, mais uma vez, que a fé não pode ser retirada quando se quer. Isso aconteceu mais uma vez no ano de 2008. Desta vez, o ouro não estava em cofres, mas em hipotecas agrupadas em papel digital. Os bancos multiplicaram o crédito por meio de derivativos e títulos, construindo castelos feitos de promessas. Quando os proprietários de imóveis pararam de pagar, a estrutura implodiu. O crédito congelou, os mercados entraram em colapso e os governos correram para salvar a ilusão.
Eles imprimiram trilhões, não em metal, mas em dígitos, para convencer a todos de que o sistema ainda funcionava. Eles não consertaram o truque, eles o fortificaram. Porque sem ele, a economia moderna simplesmente pararia de respirar. Em todo o mundo, os bancos centrais se tornaram mágicos de última instância. Nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, no Canadá e na Austrália, as reservas obrigatórias desapareceram. Em vez disso, as regras de Basileia tornaram-se escritura sagrada. Na China, Índia e Brasil, os reguladores ainda exigiam reservas de 2 dígitos, mas mesmo aí, a estrutura de Basileia imperava. Independentemente do país, a verdadeira rédea sobre o dinheiro já não era uma pilha de moedas. Era uma folha de cálculo na Suíça. Aqui reside o paradoxo. O sistema não pode sobreviver se estiver livre de dívidas. Se todas as famílias pagassem os seus empréstimos amanhã, a oferta de dinheiro desapareceria da noite para o dia. Os bancos não teriam nada para emprestar, os governos não teriam impostos para cobrar, as empresas não teriam dinheiro para pagar aos trabalhadores. A economia ficaria paralisada. A sua dívida é a força vital deles. É por isso que o ciclo de empréstimos nunca acaba. Cartões de crédito, hipotecas, empréstimos estudantis, todos são instrumentos que mantêm a máquina a funcionar. Você é tanto o combustível quanto a garantia. Cada passagem do cartão prolonga um pouco mais a vida da ilusão. A inflação é o efeito colateral. Como os bancos continuam multiplicando os mesmos dólares em mais crédito, o valor de cada dólar se desgasta. Os preços sobem não apenas pela escassez, mas também pela diluição. Quanto mais promessas circulam, menos cada uma vale. A inflação não é uma falha, é o pulso do sistema. Você é solicitado a correr mais rápido apenas para permanecer parado. A dívida é a segunda consequência. Como cada dólar nasce como um empréstimo, há sempre mais dívida do que dinheiro para pagá-la. Os juros garantem que os livros nunca fiquem equilibrados. Alguém precisa sempre pedir um novo empréstimo, refinanciar ou entrar em incumprimento. Esse movimento infinito mantém o sistema vivo, até que não mantém mais. E então vem o poder. Os bancos ganham juros sobre dinheiro que nunca possuíram de verdade. Os governos aproveitam esse crédito invisível para financiar guerras, assistência social e resgates financeiros sem aumentar os impostos. Os ricos que possuem ativos que se inflacionam a cada nova onda de dinheiro veem as suas fortunas crescerem. Enquanto isso, os salários ficam para trás, as poupanças encolhem e os trabalhadores comuns perseguem preços que sobem mais rápido do que os seus salários. De vez em quando, a máquina tropeça e a cortina se levanta. A Grande Depressão mostrou isso em fotografias a preto e branco. Homens em filas para receber pão, banqueiros com cofres vazios. A crise de 2008 repetiu isso em alta definição. Em ambas as ocasiões, a confiança foi quebrada e o mundo lembrou que números no papel não são o mesmo que riqueza. No entanto, em cada ocasião, o remédio foi o mesmo: imprimir, remendar e prosseguir. As autoridades prometeram reformas, mas depois construíram silenciosamente muros mais altos em torno da mesma base. Porque a alternativa, admitir que o dinheiro é principalmente uma crença, era impensável. Olhe atentamente e verá o padrão em miniatura. Quando um banco concede uma hipoteca, não lhe entrega as poupanças de outra pessoa. Cria dinheiro novo digitando números. A sua assinatura dá origem à moeda. O seu pagamento mensal mantém-na viva. Se não pagar, esse dinheiro morre. Se pedir outro empréstimo, ele renasce. Este ciclo é a corrente sanguínea das finanças modernas. Atualmente, mais de 9 em cada 10 dólares em circulação são ecos digitais. Dinheiro bancário, não dinheiro do Banco Central. Apenas uma pequena fração existe como dinheiro físico ou reservas. O resto vive dentro de bases de dados, apoiado pela confiança e imposto pela lei. Esse design nos remete aos ourives da Europa medieval. Eles emitiam mais recibos do que ouro. Os banqueiros de hoje emitem mais crédito do que dinheiro. A escala mudou, mas o princípio não. O perigo também não. Quando a confiança vacila, nenhuma lei pode fazer com que os números correspondam à realidade. Então, o que tudo isso significa para si? Primeiro, entenda que dinheiro não é riqueza. A verdadeira riqueza está na terra, nos recursos, nas habilidades, no conhecimento, coisas que sobrevivem quando o papel se dissolve. Segundo, a dívida não é neutra.
Ela prende-o a um sistema construído para servir primeiro aos credores e aos governos. Terceiro, a inflação não é aleatória. É o preço da própria crença. Nada disso exige desespero. Exige consciência. Guardar dinheiro num banco não o protegerá. Os dígitos não são seus até serem retirados. E mesmo assim, eles perdem valor a cada ano. Construir ativos reais, cultivar a independência e reduzir a dependência do crédito são as formas silenciosas de resistência que restam às pessoas comuns. A história não se repete, mas rima com uma precisão assustadora. O truque do ourives, as corridas aos bancos do século XIX, as bolhas do século XXI, todos versos do mesmo refrão. Promessas multiplicadas além da realidade e um público ansioso por acreditar até que a crença se esgote. Todas as grandes crises financeiras sussurraram a mesma verdade. A estabilidade não repousa no ouro ou na produtividade, mas na confiança. E a confiança é a coisa mais fácil de perder. Quando ela se vai, os números nas nossas contas tornam-se o que sempre foram, reflexos digitais de uma história que concordamos em contar. Portanto, da próxima vez que verificar o seu saldo, lembre-se, a maior parte dele existe apenas como código, nascido de um sistema que nunca foi construído com a sua liberdade em mente. Compreenda o truque e saia dele. Ignore-o e continuará a ser um jogador num jogo em que a casa ganha sempre. A história ainda murmura o seu aviso, suave, constante e claro. O dinheiro é fé, não é facto, e a fé, uma vez quebrada, não se repara facilmente.